Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões do Enem 2021. Questão número 100. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar: a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, está provado. Colega B: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o A. Beleza, então 5 opções, letra A, B, C, D e E. Vamos analisá-las. Então o colega B diz algo importante. Uma folha de papel, suponha que seja uma folha de papel A4. Duas folhas de papel A4. Uma você deixa em sua forma original e a outra você amassa. Então elas têm a mesma massa, elas têm o mesmo peso. Quando eu amasso, elas possuem diferentes formas. Certo? Então elas têm o mesmo peso e a bolinha amassada ela chega primeiro ao solo do que a folha aberta. Então, letra A está fora. A letra B, resistência do ar. Essa é a resposta. Por quê? Exatamente pelo fato de que uma bolinha amassadinha ela tem uma área menor e esse é um fator importante no que diz respeito a essa força. Então, a resistência do ar é o aspecto físico comum que explica essa diferença de corpos. A letra C, a massa dos corpos também não é, porque as duas folhas têm a mesma massa. Você coloca na balança, encontraremos a mesma medida. Letra D, a densidade dos corpos. As folhas possuem a mesma densidade. Isso aí vem no pacote escrito a mesma densidade, massa sobre volume. A aceleração da gravidade é a mesma. Todos os corpos nas proximidades da superfície terrestre caem com a mesma aceleração da gravidade. Então a resposta à letra B é a resistência que o ar oferece a esse movimento. Questão 102. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente, utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Então, cronômetro, marcando aqui, um voltímetro, as soluções, cobre, zinco, papel umedecido, ok? Sulfato de cobre, sulfato de zinco. Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é 5 opções, vamos ver qual circuito seria o mais adequado. Bom, primeiro, aqui temos uma bateria 1, polo positivo, polo negativo. Então, esses dois recipientes ligados aqui correspondem à nossa primeira bateria. Bateria 2, positivo e negativo. A segunda. Vocês podem observar que o positivo está ligado com o negativo entre as baterias, indicando uma organização em série. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra D e a letra E. A letra E você tem 4 geradores. 1, 2, 3, 4. Aqui você só tem 2 geradores, então a letra E está descartada. Na letra D você só tem um gerador. Letra D descartada. Na letra A você só tem um gerador, descartada também. B e C. Então olha só, esse traço maior corresponde ao polo positivo e o menor ao negativo. Então o polo positivo está ligado no negativo da mesma forma aqui. O positivo ligado no negativo. Então a resposta é a letra
Letra B. Né? Então aqui, ó, o positivo ligado no negativo, que corresponde a essa situação. Né? É o mesmo, baterias ligadas em série, tá vendo? Baterias, cronômetro. Então essa resistência corresponde ao cronômetro. Tá aqui, ó. E o voltímetro, a esse V aqui, ó. Certo? Então, lembrando que o voltímetro é sempre ligado em paralelo, tá vendo? Está ligado em paralelo com a resistência. Ok? Então a resposta é a letra B. Bem simples, né? Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Esta é a questão 107. Uma tabela, parâmetro, aceleração. Motor a gasolina, ele faz de 0 a 100 km por hora em 13,4 segundos. O motor a álcool, de 0 a 100 km por hora em 12,9 segundos. Então, observa que é a mesma variação de velocidade, ó, de 0 a 100, de 0 a 100. O que está mudando é o tempo. O tempo aqui é mais curto, o tempo aqui é mais longo. Outro parâmetro é a velocidade máxima. O motor a gasolina alcança a velocidade máxima de 165 km por hora e o motor a álcool a velocidade máxima de 163 km por hora. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Beleza. Vamos para a letra A, B, C, D e E. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Bom, como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, esta é a que desenvolve maior potência, certo? Então vamos analisar aqui. Ok, então vamos analisar aí, né? Então essa aqui é a aceleração, ó. É ΔV sobre ΔT. Esse ΔV é a diferença entre as velocidades. Então você pode ver que 100 menos 0 é 100, 100 menos 0 é 100. Então esse ΔV aqui é 100 km por hora. É o mesmo para os dois. O diferencial está no tempo, que é o ΔT. Então o ΔT aqui, ó, é 12,9 segundos a álcool e 13,4 segundos a gasolina. Quem tem menor ΔT vai ter maior aceleração. Então, por exemplo, ó, aqui, quanto maior o intervalo de tempo, menor a aceleração. Né? E vice-versa, quanto menor o tempo... Ok, aqui eu modifiquei para ficar mais fácil. Quanto menor o tempo, maior a aceleração. Então, quem tem menor tempo é o motor a álcool, ele tem maior aceleração, então a letra A está errada, porque a letra A diz que a versão a gasolina consegue maior aceleração. Está errado. Letra B. Como a versão a gasolina atinge a maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve maior potência. Então, a potência ela é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Né? Ou seja, quanto maior o tempo aqui, ó, menor vai ser a potência. Bom, o trabalho nós vimos que é a diferença de energia cinética final menos a energia cinética inicial. Né? Que é a mesma coisa que mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Como a velocidade inicial é zero, né, a variação de energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Ok. Então, os carros têm a mesma massa. A única coisa que difere tem a ver com o tipo de combustível. Então, olha só, quanto maior a velocidade, maior a variação da energia cinética. Tá? Mas só que a potência, ela envolve dividir pelo tempo. Tá? Então, ter a máxima, o maior valor de velocidade, não implica que tenha maior potência. Né? Porque potência, no caso aqui, é energia pelo tempo. Olha só, energia pelo tempo, que o trabalho é energia. Energia pelo tempo. Então, quem tem maior energia? Quem tem maior velocidade. Tá? Mas não basta ter maior velocidade. Ela tem que ter um tempo menor. Então, a letra B também está errada. Letra C. Como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência. Então, veja bem, analisando aqui, ó, a variação de velocidade é a mesma. Tá? Então, a energia cinética, a variação da energia cinética vai ser a mesma. O que está mudando é o quê? É o tempo. Então, quem tem menor tempo tem maior potência.
Então a versão a álcool tem maior potência. Tá? Então a resposta é a letra C. Letra D. Como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade, no cálculo da aceleração, a potência é a mesma. Não tem nada a ver, que a gente já viu. Como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km por hora, é esta que desenvolve maior potência. A gente viu que quanto menor o tempo, maior a potência, né? No caso, né? Deixa eu só dar uma corrigida aqui para ficar melhor. Então, quem tem menor tempo tem maior potência. Corrigir para poder enxergar melhor. O que é importante é que eles são inversamente proporcionais, tá? O tempo e a potência são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, a resposta é a letra C. Questão 94. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Big Bang. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo e para o ângulo de disparo θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, para esse ângulo aqui, θ igual a 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere o seno de 53 graus igual a 0,8 e o cosseno de 53 graus igual a 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0, velocidade inicial, que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A. Então, esse canhão B vai disparar, né, a trajetória da bala vai passar tangenciando o ponto B e atingindo o canhão A. Tá? Então, aqui tem os dados. Ó. A distância horizontal entre o ponto A e o ponto B é de 120 metros. Né? Então, o X é 120 metros. A distância vertical, né, o Y é 35 metros. Se você pegar essa horizontal aqui, ó, essa alturinha aqui é 10 metros. Tá? Beleza. Ok. Então, vamos adiante. Tá aí o disparo. Uma parábola, né? Então, aqui eu vou colocar o eixo vertical Y, tá aqui o Y, e o eixo horizontal X. Aqui a origem, 0. Então, em X, olha só, como a bala parte da origem, x0 igual a 0, y0 igual a 0. Então, a gente vai usar o conceito que utilizamos lá em lançamento oblíquo, certo? São 2 movimentos simultâneos. Um movimento horizontal, movimento retilíneo uniforme, um movimento vertical, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente começa com o eixo X, movimento retilíneo uniforme. X igual a x0 mais V0 cosseno de θt. Bom, se lembra, S é igual a S0 mais VT. Né? Então, esse V é o V0 cosseno de T. O x0 é o S0 e o x é o S, só para relembrar. Né? Bom, V0 cosseno de θ é a componente da velocidade V0 na direção horizontal. Né? Então, quando você projeta esse V0 na direção horizontal, você tem V0 cosseno de θ, como nós vimos. Né? Então, veja bem, o x0 é 0, como foi colocado aqui, então ele vai sumir. O V0 cosseno de θ está multiplicando o tempo, então ele passa dividindo conforme essa expressão. Tá? Ok. Muito bem. Só quem é o x? O x aqui é 120 metros. Ó. Então, no lugar do x, eu coloco 120 metros. E quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ é 0,6. Porque esse ângulo aqui é 53 graus. E ele falou o seguinte, ó, e mantendo o último ângulo de disparo. O último ângulo é esse aqui, ó, 53 graus. O cosseno de 53 graus é 0,6. Então, no lugar de cosseno de θ, eu coloco 0,6. Beleza. 120 dividido por 0,6 é 200. Encontrei uma relação entre o tempo e a velocidade V0. Esse tempo é o tempo total, tá? É o tempo para ele chegar nesse ponto aqui.
Agora vamos para o eixo vertical, eixo y. Então essa aqui é a nossa expressão. Y é igual a y0 mais v0 vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Só que esse v0 aqui, ele é v0 seno de θ, que é o v0y. Então eu modifiquei aqui, ó, aqui é v0y, tá? É a componente da velocidade nessa direção. Se no eixo x é cosseno, aqui vai ser v0 seno de θ, tá? Ok. Então aqui, ó, y, esse y0 é 0, tá aqui, some. O y é 35 aqui, ó, né? 35, tá aqui 35. Então vai ser igual a v0 seno de θ. No lugar do t, eu vou colocar 200 sobre v0. Né? Ó, menos, o g vale 10, 10 dividido por 2. No lugar do t, novamente, eu vou colocar 200 sobre v0. Beleza. Então vai ficar assim. Ó. Esse v0 corta com esse v0 aqui, vai sumir. Então teremos, ó, 35 é igual. Quem é o seno de θ? Seno de θ, 0,8. Porque o θ é 53, está aqui, ó. Então é 0,8. Né? Esse V0 cortou com esse, então sobrou 200. Vai ficar 0,8 vezes 200. Menos 10 dividido por 2. Né? Aqui fica 200 ao quadrado sobre V0. Né? Então vai ficar assim. Então, ó, 200 ao quadrado, 40.000. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 40.000, 200.000. Ok. Então, agora continuando. Ó. Então, vai ficar aqui. 0,8 vezes 200 dá 160. Ok? Aqui, essa fração é negativa, eu vou passar para o lado de lá. Se é negativo, ela fica positiva. Está aqui. Certo? O 35 passa para a direita, fica negativo. Tá aqui, ó, menos 35. 160 menos 35 dá 125. Né? Ok. Então vai ficar assim, ó. O V0 ele vai passar multiplicando 125. Tá aqui. Tem que ser igual a 200.000. Né? Então agora eu passo 125 dividindo 200.000. 200.000 dividido por 125 dá 1.600. Raiz quadrada de 1.600 igual a 40 metros por segundo. Então a resposta é a letra C. Questão 109. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Então aqui tem o fio 1 tem uma área 9, comprimento 312, e tem uma resistência elétrica R1, fio 2 área 4, comprimento 47, resistência elétrica R2, fio 3 área 2, comprimento 54, resistência elétrica R3, fio 4 área 1, comprimento 106, resistência elétrica R4. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são. Ele quer saber da menor resistência para a maior resistência. Ok, então aqui é a área, comprimento, resistência R. A segunda lei de Ohm. Essa aqui é a resistividade, ρ. Né? A resistividade, ele fala aqui no texto. Em algum momento aqui, ó. Considere que a resistividade mantém-se constante. Então, a resistividade é a mesma para os 4 fios. Então, L é o comprimento, está aqui. A área A e R é a resistência elétrica. Fio 1, ó, ρ vezes o comprimento, 312, dividido pela área, que é 9. Deu aproximadamente 34,7 ρ. Eu vou deixar em unidade de ρ, porque essa unidade é a mesma para todos eles. O nosso objetivo é comparação, tá? Então vai dar para comparar usando esse artifício. O R2, ó, o comprimento é 47, tá vendo esse L aqui, ó? Ele é 47. A área, a zão vale 4. 47 sobre 4, aproximadamente 11,8 ρ. O fio 3, ó, o comprimento dele, o L é 54. E o A é 2. 54 dividido por 2, 27.
R4, o comprimento é 106 e a área é 1. 106 dividido por 1 é 106. Aqui é igual, tá aproximadamente, mas é igual, que está errado. Ok? Beleza. Agora é só comparar aqui do menor para o maior. A resposta só pode ser a letra C. Ó, o R2, depois vem o R3, depois vem o R1 e por último o maior, que é o R4. Está em ordem crescente. Questão 108. Texto 1. No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado, e menos denso que a água quando não está no normal estado. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência? Então, olha só, ele fala que é menos denso do que a água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então é só observar aqui, ó, a densidade da água. Ó, o Saturno tem 0,7, que é menor do que 1. Então a resposta é a letra D, é o Saturno. Os outros são maiores do que 1, tá vendo? 1.2, 1.3. Então a resposta é a letra D. Questão 128. Carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 km, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Bom, aqui diz o seguinte, ó, 5 km por kWh. KWh é uma unidade de energia. Então, 5 km, 1 kWh. Ele quer saber 110 km. Então, 110 km envolve uma energia. Então, aqui, ó, E vezes 105 é igual a 110 vezes 1. Né? Então, é a mesma coisa que 110 dividido por 5, que dá 22 kWh. Tá? Ok, dei uma corrigida aqui, é E. Tá? Botei X, mas é E. Muito bem. Então, a energia deu 22 kWh. O carregador, então vamos lá, calcular a potência dele. A potência é V vezes I, né? Então essa aqui é a tensão, que é 220 volts, e essa aqui é a corrente, que é 20 amperes. Então vai ficar 220 vezes 20, 4.400 watts. Bom, eu quero calcular o tempo. Então o tempo é energia dividido pela potência. Então vai ficar 22.000, que está aqui, ó. Esse K é a mesma coisa que 1.000, certo? 1.000, certo? Então, 22.000 watt-hora. 22.000 dividido por 4.400 watts. Então, a resposta vai ser 5 horas. Letra D. Questão 126. Um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Ele dispõe das lâmpadas, de fios, uma bateria e 2 interruptores, como ilustrado, junto com seu símbolo de 3 pontos. Tá? Quando esse interruptor fecha AB, abre BC e vice-versa. Então aqui você tem interruptores, tá vendo? Aqui, ó, ABC. Esse interruptor aqui, ó, ABC. Vou mostrar como é que funciona. ABC. Aqui tem outro interruptor. Ó, cada circuito. Muito bem, então a ideia é a seguinte. Ele precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Então, quando ele conecta, acende uma, depois acende a outra, depois acende a outra.
Ok, o garoto fez 5 circuitos elétricos usando os 2 interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Esse circuito é representado por. Então são 5 circuitos, a gente tem que marcar qual o correto. Então isso aqui é um interruptor, aqui ó, ele é formado por uma barrinha, aqui ele está desligado. Por exemplo, eu vou ligar A com B, ó, só passa a corrente de A para B. Aí quando eu viro para o outro lado, ó, B para C, só passa a corrente de B para C. Essa é a ideia. Então vamos começar pelo circuito A. Eu vou conectar aqui A com B e o outro interruptor. Quando eu conecto A com B, o que acontece? Passa uma corrente elétrica e essa lâmpada verde acende, tá vendo? Ela acendeu. Show de bola. Né? Então aqui formou-se um circuito fechado com uma bateria. Aqui vem os portadores de carga, por esse fio passam, por esse fio retornam. Tá? Esse aqui está fechado, tá vendo? Aqui eles estão em contato, ok? E aqui está aberto, então não tem como a corrente ir para esse lado, não tem como, aqui está aberto. Ok. Agora o que vai acontecer? Eu vou fechar esse lado agora, olha o que vai acontecer. Ó. Quando eu fecho esse lado aqui, a corrente ela faz isso, ó. Ela vem, ela entra aqui não, porque aqui está aberta, não. Então ela segue. Ela segue por aqui, ó. Aí quando chega aqui, ela vem para cá, ela sobe aqui e retorna para cá. Acendeu. Mas acontece também dela poder vir para cá, ó. Ela vem aqui também, ó. Passa por aqui e retorna. Só que as duas lâmpadas acenderam. Ele quer, ó, uma lâmpada de cada vez. Então a letra A não serve. Vamos para a letra B. Ó, conectei aqui, ó, a corrente passou, acendeu, show de bola. Agora eu vou virar a chave para o lado de cá. Virei a chave. Olha o que acontece. Virei aqui também. Ó, passou uma corrente. Então essa corrente ela vem, ó, ela para cá não dá, para aqui também não dá. Então ela vem aqui no azul. Então ela faz isso aqui, ó. Isso aqui vem. Então vai acender a lâmpada azul, show de bola. Vamos ver outra situação. Agora eu vou conectar aqui. Ó. Então agora faz isso. Ó, para cá não dá mais. Para cá não dá mais. Está aberto aqui, ó. Então deu ruim, né? Então a letra B não pode ser. Então só voltando aqui, ó, a letra B. O que aconteceu? Eu conectei para cá. No início eu conectei aqui. Aí acendeu aqui, ó. Show de bola. Acendeu a verde. Aí eu desliguei, apagou. Conectei desse lado. Tinha que conectar aqui, senão não tem jeito. Acendeu azul. Só que a vermelha não acendeu. Okay. Conectei para cá, só que aqui ficou aberto. Aí não tem como. Vamos para a letra C. Ó, conectei aqui, acendeu a verde. Vou desconectar para baixo. Ó. Quando eu conecto para baixo, o que acontece? Um pouquinho só. Cadê? Ok, então agora na letra C, você pode observar que esse azul está sempre ligado. Ele já está, tá vendo aqui, ó? Esse circuito aqui, ó, ele já é fechado, ele não desliga aqui. Então não vai acontecer. Quando eu ligo aqui, as duas vão ficar ligadas. Desligo aqui, ligo aqui. Essas duas vão ficar ligadas. A letra C não serve, porque tem que ser uma de cada vez. Tá vendo? A azul está sempre ligada, ela não desliga, segundo esse circuito. Vamos para de baixo. Ó, conectei aqui, acendeu essa. Para cá agora. Conecto aqui, ó, acendeu a vermelha. Agora eu viro aqui para baixo, conecto aqui, acendeu o azul, resposta à letra D. A letra E, conecto aqui, verde, ó, já era, aqui não tem como. Quando eu conecto aqui, essas duas vão acender. Aqui e aqui. E aí já matou o problema, não serve. Questão 99. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica
absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Aqui temos o Sol, a brisa marítima e a ilha de calor. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos, respectivamente, são. Então, são 3 os processos de transferência de calor: condução, convecção e irradiação. Então, aqui no caso, o Sol irradia para a ilha de calor. O Sol se encontra afastado da Terra por aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, entre a Terra e o Sol há um imenso vácuo. Então, a propagação de energia nesse vácuo de calor, ela se dá pelo processo de irradiação. A ilha de calor aquecida, ela propaga calor por meio da convecção, porque o ar quente nessa região é menos denso do que o ar frio. Então, o ar quente sobe até o ponto mais alto. Resposta, letra A, irradiação e convecção. Questão 115. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade do material, de sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT é igual a K vezes A vezes ΔT dividido por D. Então, essa aqui é a nossa formulinha que o problema nos fornece. Ótimo, né? Então, a taxa de condução de calor, que é essa aqui, ó, ΔQ sobre ΔT, depende da condutividade do material, depende da área, depende da variação de temperatura e depende da espessura dele, D. Em panelas com 2 materiais, a taxa de condução é dada A ΔT, e aqui embaixo aparece a primeira parte do sanduíche, que você vai formar 2 sanduíches na base, onde tem o fogo. O fogo atinge a parte baixa da panela. Se vocês observarem as panelas de aço inoxidável, ela tem ela é pronunciada nessa região, ela é mais espessa. Então, podem ser duas plaquinhas ligadas uma na outra, conectadas, formando um sanduíche. Uma de espessura D1, com uma condutividade K1, e outra com uma espessura D2, uma condutividade K2. Ou seja, são 2 materiais distintos, porque cada material tem uma condutividade diferente. Então, aqui ele continua, em que D1 e D2 são as espessuras dos 2 materiais, e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, K igual a 20 watt por metro Kelvin, o ferro, K igual a 8 watt metro Kelvin, e o aço, K igual a 5 watt metro Kelvin, combinado com o cobre, K igual a 40 watt metro Kelvin. Então, veja bem, o alumínio tem uma condutividade de 20 watt metro Kelvin. A condutividade do alumínio é maior do que a do ferro, que é maior do que a do aço, e que é maior, e a do cobre é a maior de todos, né? Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia espessura em cobre e meia da espessura em aço. Então, a espessura é D, aqui vai ser D sobre 2 e aqui D sobre 2. Todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. Então, a espessura total é D. Como você tem um sanduíche, vai ser D sobre 2 e D sobre 2 aqui. Sanduíche é um modo de falar. Você coloca 2 plaquinhas uma em cima da outra, como se fosse um sanduíche. A ordem crescente da panela mais econômica para a menos econômica é letra A, B, C, D ou E. Vamos analisar usando essas formulinhas aqui. Bom, a taxa de condução de calor é ΔQ sobre ΔT. Então, aqui temos os materiais. Vamos começar com alumínio.
Então você vê que o alumínio ele tem essa espessura D aqui. Não é sanduíche, vou usar a primeira fórmula, que é essa daqui. Tá? Então vamos lá. Para o alumínio, né? Ó, 20 é a condutividade do alumínio. A área eu não sei, a variação de temperatura eu não sei, e a espessura também não. Só que a área é a mesma para as três panelas. A variação de temperatura é a mesma para as três panelas. E a espessura é a mesma para as três panelas. Ok. O objetivo aqui é comparar. Você vê que ele não quer um número, não quer uma conta, assim. Comparação. Vamos para a de ferro. Ó, a área é a mesma, a área A. O fogo ele vem aqui de baixo, ó, aqui embaixo. Então tem uma áreazinha aqui embaixo, né, circular, por exemplo. Né? Aqui é a espessura, show. Então olha só, o ferro, a condutividade do ferro é 8. Tá aqui. A área A é a mesma, o ΔT é a mesma e a espessura é a mesma. Então daqui a gente vê o seguinte, que a taxa de condução de calor do alumínio é maior do que a do ferro, porque aqui é 20 e aqui é 8, certo? Então a gente já sabe que o alumínio ele tem uma taxa de condução maior do que a do ferro. Né? Quem tem maior taxa de condução vai ser mais econômico. Né? O calor flui com maior facilidade. Então aqui, ó, o ferro está na frente do alumínio, aqui está errado. Tem que ser alumínio e ferro, porque é crescente. Né? Ó, ferro e alumínio. Então a letra C e a letra D não servem. Agora sobraram a letra A, B e D. Vamos agora para a panela cobre e aço aqui. Ó. Então o sanduíche aqui, ó, cobre e aço. Então ficou uma espessura de D sobre 2, D sobre 2 para cada um. Vou usar essa fórmula aqui. Está aqui. Ó, o K1 ele é do aço, porque é cobre e aço. Então o aço tem 5. E o K2 é o do cobre, 40. E aqui é D sobre 2 e aqui é D sobre 2. O D1 é D sobre 2 e o D2 é D sobre 2. Show. Então, continuando. Agora, ó, aqui você multiplica. Ó, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 40, 80. Show. Aqui. Agora, o que acontece? Tiro o MMC. Para ter o mesmo denominador comum, para esse cara tem que ser 80. Para ser 80, eu tenho que multiplicar por 8. Então eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 8 para não alterar a fração. 8D sobre 80. Está aqui, ó, 8D sobre 80. Como eu tenho o mesmo denominador, eu posso somar agora em cima. Ó, 8D mais D dá 9D. Então vai ficar 9D sobre 80. Nessas condições, sobe aqui. Então vai ficar 80 vezes A vezes ΔT sobre 9D. Então 80 dividido por 9 é aproximadamente 8,9. Então, resposta à letra B. Alumínio, cobre, aço e ferro. Alumínio, 20, cobre, aço, 8,9 e ferro, 8. Né? Então, aqui, assim, a mais econômica é de alumínio. A menos econômica é de ferro, que é da mais econômica para a menos econômica, resposta à letra B. Questão 105. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de haltere. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético uniforme B da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade, como se estivesse olhando para o chão. Né? G que atua na região. Então a gente está olhando para o chão, tá? Aí você vê aqui carga positiva e negativa. Então aqui embaixo o branco é o chão e aqui horizontalmente você tem um campo magnético B. Tá vendo? A gravidade é para baixo. Ó. Esse X aqui indica que está descendo, entrando na folha, na página do computador. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético, está representado em. Tá? Beleza, então aqui estão as cargas, aqui é isolante para não descarregar, né? Para não dar problema. E essa aqui nós temos a representação das forças. Beleza, então a velocidade, né, é para baixo. Ela está caindo. Então, esses são os símbolos. O vetor V saindo da página
e aqui entrando na página. Então esses dois aqui estão entrando na página. A regra da mão esquerda, isso aqui é um macete, né, que ajuda a determinar as direções. Então, por exemplo, com a sua mão esquerda, você coloca sobre a carga positiva e coloca o sentido de B. Ó, o sentido de B é para a direita. Então, a velocidade aqui, ela está saindo, ó, né? Essa velocidade aqui está entrando. Então, esse dedo aqui, eu tenho que colocar para dentro, né, perpendicularmente a essa superfície aqui. Então, o B vai ficar, o dedo indicador fica para cá, a velocidade para dentro, então a força vai apontar aqui, ó. No desenho é melhor para ver, ó. Ó, aqui está o polegar, aqui está o indicador e aqui está o médio, né? Ó, o médio aqui, ó, ele está entrando, então ele tem que estar nesse X aqui. Então o indicador, então a resposta é a letra A, né? Ó, o indicador, o polegar e o dedo médio para dentro. Resposta a letra A. Questão 125. Considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Então tá mais, o ar está frio em relação ao corpo do Calvin e do Haroldo. Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos, a letra A, B, C, D ou E. Bom, a sensação térmica ou temperatura aparente é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar e que pode diferir da temperatura real. Tal se deve a condicionantes climatéricos que afetam a transferência de calor entre o corpo e o ar, como são a umidade, a densidade e a velocidade do vento. Então, esse texto é um texto da Wikipédia, né? E diz respeito exatamente a essa sensação térmica aí. Tá? Beleza. Por quê? Quando começa a ventar, né, muitas vezes a gente sente o vento bem frio, né, exatamente por causa, né, do vento. Então a sensação térmica aumenta. Muito bem, tem outros fatores também. A temperatura do ambiente é menor do que a temperatura dos corpos. Então olha só, letra A temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. Não é aqui, a temperatura do ambiente é menor. Então a letra A está errada. Letra B, o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Tá? Então aqui no caso, devido ao fato de estar muito úmido o ar, ter muita água no ar, ele vai apresentar essa dificuldade. A taxa de absorção da radiação pelo corpo torna-se maior. A radiação está relacionada à energia, à radiação eletromagnética. Então está associada com os materiais do corpo. Então não tem nada a ver. O ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor. O ar é mau condutor, não tem torna-se. O vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Ele não se condensa porque a temperatura da pele é maior do que a temperatura do ar. Tá? Então você observa que, por exemplo, quando a gente tira a garrafa da geladeira, ela fica molhada por isso, porque a superfície da garrafa está muito fria, está baixa. Então a água presente na forma de vapor, ela se condensa, né, para a forma líquida aí. Então a resposta é a letra B. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar, porque está muito úmido, né? Então nesse caso, quando está muito úmido, o nosso corpo fica molhado de suor. Porque tem muito vapor d'água, tem muita umidade na atmosfera. Resposta à letra B. Questão 131. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal VSC em função do tempo. Então aqui você vê que é uma tensão, está em milivolts, e aqui você tem o tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Então ele diz que essa distância aqui, ó, equivale a 0,2 segundos, certo? Então
Se eu pegar desse pico até esse outro pico aqui, tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 0,2 vezes 5, 1 segundo. Então, essa distância entre esses dois picos a gente chama de período, 1 segundo. Né? Então, aqui no caso, é um batimento, 1 segundo, porque ocorreu um batimento aqui e outro batimento aqui. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, em 1 minuto teremos 60 batimentos. É uma questão de lógica, a letra B. Então, aqui tem um batimento, outro batimento, outro batimento. Então, o tempo entre um batimento e outro é de 1 segundo, certo? Em 1 minuto, nós teremos 60 batimentos. Questão 120. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Então, para você enxergar a folha, tem que ter luz, basicamente isso. Né? Então, quando você joga a luz do sol, você vê essas cores. Se tiver num quarto fechado, você não vai ver. Conforme apresentado no espectro de absorção, esse aqui é o espectro de absorção. Então, aqui é a absorção e aqui é o comprimento de onda. Cada luz ela vai ter um comprimento de onda associado. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Tá? Isso é um dado do problema. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons, porque foi absorvido. Tá? A gente só enxerga o que é refletido. E as vemos na cor verde, ok? Porque o azul e o vermelho entraram no material, né? Então você não vê por causa disso. A gente vê o que reflete. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul e o verde. Então, o azul e o verde nas antocianinas entram nela e vai refletir são outras cores. Outras luzes. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas contém antocianinas. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contém antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então aqui você tem o espectro de absorção, aqui você tem uma roda de cores, tá? Ela está ampliada aqui, certo? Então vamos observar isso. Ele quer saber em qual faixa do espectro os carotenos absorvem majoritariamente, tá? Então aqui estão as cores, certo? Então vamos lá, os carotenos, né? Então aqui ele diz, ó, quer ver? Radiação solar nas regiões do azul e vermelho, cor verde, antocianinas, ou seja, vermelho e alaranjado. Então, ok, aqui, ó, o caroteno, ó, ele reflete o amarelo alaranjado, né? Então, essa aqui é a roda de cores. Então, se ele reflete nessa região, ele absorve violeta azul. Resposta à letra A. Porque essa roda aqui, ela exatamente faz isso. Ela pega a região de absorção e relaciona com a região de reflexão. Então, como a gente sabe que o caroteno ele reflete no amarelo alaranjado, o oposto, né? Você pega essa reta aqui, o oposto seria violeta e azul. Né? Ok? Um exemplo, por exemplo, aqui, antocianinas, elas refletem no vermelho alaranjado e absorvem do azul até o verde. Ó. Já as antocianinas absorvem a luz do azul até o verde. Ó. O azul está aqui. Ó, azul e verde vai dar em quem?
vermelho e alaranjado, que está aqui, ó, tá vendo? Então, essa é a lógica, né? Antocianinas, elas absorvem desde o azul até o verde. Então, aqui, ó, do azul até o verde, aí você segue essa reta, bate aonde? No vermelho e laranjado, tá aqui. Já no caso do caroteno, ele reflete amarelo alaranjado e absorve, que é o oposto, né? Em azul, violeta e azul. Okay? Questão 134. O alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume, é volume por volume, de soluções de água e álcool na faixa de 0 Gay-Lussac a 100 graus Gay-Lussac, com divisões de 0,1 GL. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro com a temperatura. Ó, tabela de correção do alcoolômetro com a temperatura a 20 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius, aqui no caso se observa, aqui, ó, essa aqui é a concentração, é volume por volume. Né? Um exemplo seria, se você, vamos supor que você tem um vinho a 35 graus GL. Isso significa que em 100 ml do vinho, você tem 35 ml de álcool. É essa a ideia. Beleza? É essa a ideia. Se você tem álcool 90 GL, significa que você tem 90 ml de álcool em uma solução de 100 ml. É volume por volume, né? Essa é a ideia. Então aqui, ó, você tem 35 graus GL a 20 graus, 36 graus, né, a 20 graus. Aí se você aumenta a temperatura, você vê que muda. A concentração vai diminuindo. Né? É necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento de temperatura vai promover o quê? Então é isso que a gente vai analisar. Então o que a gente está vendo é que é uma mudança aqui, ó, volume por volume, né? Vai diminuindo ó, à medida que a temperatura aumenta. É necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento da temperatura aumenta o quê? Ó, aumento da dissociação da água. Então dissociar a água é separar o hidrogênio da hidroxila. Exatamente isso. Isso daí não vai contribuir, né? Lembrando o seguinte, que a massa é mantida constante, a massa é a mesma, né, dentro desse dispositivo. Né? Você coloca 20 gramas, vai ser 20 gramas, por exemplo. Não muda. Tá? Não tem processo de evaporação, não tem isso. Então, aumento da dissociação da água, ela causaria esse tipo de problema? Não. Né? Então, a água vai se separar e está ok. Aumento da densidade da água e do álcool. Né? Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? Aumentar... esse V aqui é o volume, M é a massa. Quando aumenta o volume, cai a densidade. Então, nesse caso aqui, o que acontece... Então, na letra B, o que acontece é o seguinte, né? O aumento da temperatura, o que promove é o aumento de volume. Né? Quando as moléculas começam a vibrar mais, isso faz com que o volume do material aumente. Se o volume aumenta, a densidade diminui, então a letra B está errada. Letra C. Mudança do volume dos materiais por dilatação. Essa é a resposta. Então, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta. Certo? Por quê? Porque quando a temperatura aumenta, isso é um indicativo de que as moléculas estão vibrando cada vez mais. E nesse processo vibratório, ela aumenta a distância entre elas, né? Ao aumento da distância, que reflete no aumento do volume do material. Aumento da concentração de álcool durante a medida. Então, quando a temperatura aumenta, o que acontece? A concentração diminui. Então, está errada a D. Alteração das propriedades químicas. Não há porque não há reações químicas, tá? Nesse caso. Então, a resposta é a letra C. Questão 95. Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente. Eles foram banidos.
Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura em que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. A massa do pesticida no decorrer dos 35 anos será mais próxima de... Ok, então vamos lá. A meia-vida de um elemento radioativo é o intervalo de tempo após o qual o número de átomos radioativos existentes em certa amostra fica reduzido à metade. A meia-vida é chamada também de período de semidesintegração. Então, o que acontece? Você tem aqui 500 gramas, tá aqui 500 gramas. Aí passaram-se 5 anos, a massa cai pela metade para 250. Beleza. Por quê? Porque ele diz aqui, o tempo de meia-vida é de 5 anos. Né? E meia-vida é o intervalo de tempo após o qual o número de átomos existente em certa amostra fica reduzido à metade. Então, quando passa-se o tempo de meia-vida, metade dessa amostra some. Ok, aí mais 10 anos, 125 gramas, 15 anos, é só dividir por 2. 250 dividido por 2, 125 dividido por 2, 62,5, são 35 anos. Né? 20 anos, 25, 30, 35 anos. Então sobraram 3,90625 gramas, que é aproximadamente letra A, certo? Então o que foi feito? Né? A gente foi dividindo a massa por 2 a cada 5 anos. 5 anos divide por 2, 5 anos divide por 2. Só que ele disse que no decorrer de 35 anos, então se faz isso até 35 anos. Vai dividindo a massa por 2. A resposta é essa aqui, aproximada. Questão 92. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Então esse sino dos ventos é colocado numa janela aberta, o vento passa e balança isso, faz um som agradável. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. F2 e V2 são a frequência e a velocidade de propagação para o som emitido pela barra de maior comprimento, que é a 2. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são respectivamente. Então ele quer essa relação aqui, se a frequência do menor é maior do que a do maior, ou a velocidade se é igual, etc. Então o que se observa é o seguinte, tá? Eu aumentei aqui para dar para enxergar melhor. Bom, aqui você tem a barra menor e aqui você tem a barra maior. Isso aqui é uma coluna, uma coluna onde a onda se propaga. Essa onda é uma onda estacionária, ela está presa dentro dessa região, ok? Então essa é uma onda estacionária. O comprimento aqui chamou de L1 e o comprimento aqui L2 do maior. Tá? Você vê que elas têm a mesma forma, as ondas estacionárias, porque corresponde ao fundamental, à frequência fundamental. Certo? Ok. O que acontece é que a velocidade do som depende do meio, tá? No meio onde está esse objeto. E o meio é o ar, então a velocidade é a mesma para os dois. Então aqui só pode ser a letra B ou a letra D. Show de bola. Ficou mais fácil assim. Né? Beleza, vamos analisar outra coisa. Essa aqui é uma relação fundamental. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa velocidade é constante, é um número. Significa que quando eu aumento a frequência, diminui o comprimento de onda. Né? É uma questão assim, por exemplo, se aqui fosse... Deixa eu pensar aqui no número. Se fosse 12, né? E aqui fosse 2 e 6, que 2 vezes 6 é 12. Para continuar sendo 12, o 2, se eu aumentar para 3, aqui tem que ser 4. 3 vezes 4, 12. Certo? Beleza? E para continuar aqui sendo 12, o 3 eu aumento para 4 e esse aqui eu diminuo para 3. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Bom, a frequência ela pode ser escrita assim, o lambda está multiplicando. Lambda é o nome de uma letra grega, do alfabeto grego. Ela representa o comprimento de onda. Ele passa dividindo, fica aqui embaixo. F é igual a V sobre 2L. Né? Nesse caso específico,
o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento dessa barrinha aqui. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quem tem maior comprimento? O L2, então ele tem menor frequência. Então o F1, né? Aqui, ó, o F1 tem que ser maior que o F2. Por quê? Porque a frequência 1 é maior do que F2, porque o comprimento dele é menor. Aqui, quanto menor o comprimento, maior a frequência. Aqui na próxima página, aqui tem um tubo, né? No caso não é um tubo metálico, é um tubo de ar, uma flauta, por exemplo. Ela tem um comprimento L, né? E pelas características desta onda, isso aqui corresponde a metade do comprimento de onda. Matematicamente, ó, o comprimento de onda é igual a quem? É igual ao comprimento do tubo, né? Ó, se lambda sobre 2 corresponde a este comprimento, então ele tem que ser igual a L. Aí quando você iguala, você chega à conclusão que o lambda é 2 vezes L. Então, aqui, ó, numa onda progressiva, por exemplo, uma onda numa corda, o comprimento de onda é definido desta maneira. E você vê que a forma desta onda é diferente da forma desta outra onda aqui. Porque esta onda aqui é uma onda chamada estacionária, porque ela está presa no interior desse tubo, e essa aqui é uma onda progressiva. Uma onda numa corda, por exemplo, você faz um movimento vertical de cima para baixo, de baixo para cima, e você observa essa ondulação. Aqui temos as tais ondas estacionárias. Então o que acontece? Por que a onda estacionária tem essa forma? Porque imaginem que aqui tem uma parede. Então quando essa onda bate nessa parede, ela retorna. E essa onda de retorno, ela vai interagir com essas ondas que estão chegando. E vai ter um formato parecido com esses aqui. Aí tem um diferencial. Primeiro harmônico, segundo harmônico e terceiro harmônico. Tá? A gente está interessado nesse primeiro aqui, que é o fundamental. Então, neste caso, ó, você vai usar essa expressão. Lambda é igual a 2L. Então, voltando aqui, ó, está justificado, né, o fato de aqui ser 2L. Então, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Logicamente, a frequência 1 é maior do que a frequência 2, resposta à letra D. Final da aula, boa prova. Muito obrigado.